Olá, bem-vindos a esta análise mais detalhada. Hoje, vamos mergulhar nos resultados da Taesa, a transmissora Aliança de Energia Elétrica, olhando para o segundo trimestre de 2025. A nossa base aqui é o relatório oficial mesmo, né? O de divulgação de resultados do 2T25, que a Taesa soltou lá em 13 de agosto de 2025. A ideia é a gente destrinchar esse material, sabe? Pegar o que é mais importante do desempenho financeiro, do operacional e entender o que chama atenção ali. E olha, já de cara tem uma coisa interessante. Um projeto grande, Pitiguari, entrou em operação quase 2 anos antes. Vamos ver o que mais tem por trás desses números. Para a gente começar, vamos pegar os destaques gerais do semestre, né? Comparando os primeiros 6 meses de 2025 com o mesmo período de 2024. Tivemos um lucro líquido regulatório de 487,7 milhões de reais. Foi um aumentozinho bem leve, 0,9%. Já o EBITDA regulatório, que é aquele indicador operacional antes de juros, impostos, essas coisas, pela regra da ANEEL, esse sim cresceu mais. Foi 7,2%, chegando em 1.031,4 milhões de reais. E a receita líquida regulatória acompanhou, subiu 5,5% para 1.219,2 milhões de reais. Pois é, e é interessante anotar isso logo de cara, né? Você vê a receita, o resultado operacional crescendo bem, mas o lucro final lá na última linha quase não saiu do lugar no semestre. Isso já, acende um sinal para a gente olhar com mais calma as despesas financeiras, os impostos mais para frente. Por outro lado, né, um ponto que parece positivo foi a gestão de custos e despesas operacionais, ou OPEX, caiu 2,9% no semestre, ficou em 187,8 milhões, mostra uma busca por eficiência, né? É verdade. E falando em números que, saltam aos olhos, o CAPEX, os investimentos, 747,7 milhões só no semestre, um aumento de mais de 100%. 105,4%. O que esse volume todo de grana investida sinaliza para a gente? Olha, sinaliza um ritmo muito forte de expansão e também de modernização da rede. Esse capex altíssimo está totalmente ligado aos grandes projetos que estão em construção, né? Como Tangará, Saíra e vários reforços que eles estão fazendo em subestações, em linhas que já existem. A Taesa está claramente numa fase de investir pesado agora para colher mais receita lá na frente, né? A RAP Futura. E um desses frutos já está vindo mais cedo, que a Pitiguari entrando 24 meses antes. Isso é muito tempo. E além disso, já anunciaram 299,4 milhões de reais em proventos só agora no segundo trimestre. Exato. Essa antecipação de Pitiguari não é pouca coisa não. Mostra uma capacidade de execução que pode ser um diferencial importante e, claro, né, começa a gerar receita antes do que se esperava. E sobre os proventos, quase 300 milhões para um trimestre é um valor bem relevante. Está alinhado com o histórico da Taesa, que é conhecida por ser boa pagadora, né? A gente vai ver depois que isso aí é 100% do lucro regulatório do trimestre. Outros pontos que o relatório trouxe como destaque. O novo ciclo da receita anual permitida, a famosa RAP, para 2025-2026. Subiu 7,4%, batendo 4,4 bilhões contratados, e também uma emissão de 800 milhões em debêntures verdes. Aqui fica bem interessante. Me diz uma coisa, o que esse aumento da RAP significa na prática? E essas debêntures verdes, o que são exatamente? Entendi. A RAP é o coração da receita de uma transmissora, né? É quanto ela pode receber pela disponibilidade da infraestrutura dela. Um aumento de 7,4% nesse valor total para o ciclo que começou agora em julho de 2025 é crucial, garante um fluxo de caixa maior, mais previsível. Esse aumento vem de uma mistura de coisas. Tem um reajuste pela inflação, o IPCA ajudou, mesmo com o IGPM tendo sido negativo antes. Tem a entrada de receita de projetos novos, como o Pitiguari, e os reforços. E tem também uns ajustes de tarifa que a ANEEL reconheceu para a empresa. Já as debêntures verdes, são títulos de dívida que a empresa emite especificamente para financiar projetos que têm algum benefício ambiental ou social, sabe? Ligados a essa agenda ESG. Entendi. Agora vamos focar só no segundo trimestre mesmo, tá? Comparando com o segundo de 2024.
E no resultado regulatório? A receita líquida cresceu 7,2%. Foi para 621,3 milhões de reais. O que foi que puxou essa alta? Foram basicamente 3 fatores principais. Primeiro, a entrada em operação de Pitiguari, que a gente já falou, e também de reforços importantes lá na concessão Novatrans. Segundo, teve um reconhecimento extra de receita pontual de 17,6 milhões de reais. Isso veio de um processo de fiscalização da ANEEL sobre investimentos antigos. E terceiro, o reajuste do IPCA, que foi de plus 3,9% aplicado numa parte das concessões. Vale lembrar que o IGPM, que corrige outra parte, foi negativo, menos 0,3%. Então, segurou um pouco essa alta, né? E, além disso, teve uma melhora na parcela variável, a PV. A parcela variável, quando ela melhora, significa que a receita foi menos descontada por causa de falhas ou desligamentos, né? Isso é bom, certo? Qual o peso disso? Exatamente isso. A PV é um desconto na receita quando tem alguma indisponibilidade na rede. Ela melhorou 6,6 milhões nesse trimestre. Quer dizer, o desconto foi menor. Isso aconteceu porque teve menos desligamentos e também porque reverteram uma provisão antiga numa das linhas, a ETO. No ano passado, tinha tido um evento maior em Santana. A importância disso é mostrar a eficiência operacional. No semestre todo, a PV foi só 0,51% da receita bruta. É muito baixo, indica que a rede ficou disponível quase o tempo todo, o que é ótimo para o serviço e para a receita. Agora, do lado dos custos e despesas, o OPEX, vimos que subiu 5,3% no trimestre, para 99,5 milhões de reais. O que explica essa subida? O OPEX trimestral subiu puxado principalmente por 2 coisas. Inflação, que corrige custos normais, e um aumento nas provisões para contingências. São aquelas reservas para eventuais processos, né? Se a gente tirar alguns eventos que não são recorrentes, a alta foi de 8,1%, bem concentrada nessas provisões cíveis. A linha de pessoal aumentou por causa de dissídio, mérito, mas teve uma compensação parcial por reestruturação. Já em serviços de terceiros, teve redução. Gastaram menos com limpeza de faixa, manutenção e também não teve um gasto extra de 2024 com compensação ambiental. Entendi. Mas mesmo com essa alta no OPEX, o EBITDA regulatório do trimestre subiu bem, 7,5%, para 521,7 milhões. E a margem EBITDA ficou ali firme, em 84,0%. Essa margem é impressionante, né? Parece muito sólida. E é mesmo. A natureza do negócio de transmissão ajuda muito nisso, né? Receitas mais previsíveis, contratadas, reajustadas. Mesmo se a gente ajustar o EBITDA, tirando aqueles efeitos não recorrentes que eu comentei, ele ainda cresceu 3,4% e a margem ficou em 83,3%. Isso confirma a força da operação recorrente da empresa. Seguindo aqui na análise, tem a equivalência patrimonial. É o resultado que vem das empresas onde a Taesa tem participação, mas não controla totalmente, tipo TBE e AIE. Esse resultado cresceu 8,3% no trimestre. Por que esse crescimento? O principal empurrãozinho aí veio da renovação de um benefício fiscal importante, o Sudan, numa das empresas do grupo TBE, a EAT. E também o reajuste pelo IPCA em parte das receitas dessas empresas investidas ajudou. Só que assim, o resultado poderia ter sido até melhor, mas foi um pouco freado por despesas financeiras maiores nessas mesmas empresas, Ivaí e TBE, que também sofrem o impacto do IPCA nas dívidas delas. E claro, o efeito negativo do IGPM em outras partes do portfólio também pesou contra. Certo. Agora um ponto que parece ter sido mais pesado, o resultado financeiro líquido. A despesa líquida aumentou quase 12% no trimestre, 11,9%, chegando a 227,1 milhões. Qual o impacto disso, especialmente pensando no endividamento? Olha, essa linha-chave precisa de atenção sim. O aumento da despesa financeira reflete, primeiro, o volume maior da dívida líquida. A empresa fez 2 grandes emissões de debêntures, a 16ª e a 17ª, que juntas levantaram 1,5 bilhão de reais, né? Além do volume maior, tem o custo dessa dívida, que é afetado pelos índices CDI e IPCA, que estão altos.
A receita com aplicações financeiras até melhorou um pouquinho, mas assim nem de longe compensou o custo da dívida. Outra coisa que pesou foi a variação cambial nos NDFs, que são aqueles contratos para proteger do dólar hedge em projetos como Saíra e Juruá. Essa pressão financeira é um ponto central para a gente entender por que o lucro final não subiu tanto quanto o operacional. E na linha de impostos, imposto de renda e contribuição social, ali teve uma redução de quase 13% no trimestre. Como assim? O que aconteceu? Capital próprio, o JCP, que distribuíram para os acionistas. O JCP é uma forma de remunerar o capital que, para a Receita Federal, pode ser abatido do lucro antes de calcular o imposto, sabe, diminuir a base de cálculo. Além disso, algumas subsidiárias que usam o regime de lucro presumido tiveram aumento de benefícios fiscais. Esses efeitos positivos foram mais fortes que alguns negativos, como um ajuste em impostos que estavam diferidos lá no projeto Saíra e uma redução de outros incentivos Sudan-Sudene na holding. Então tá. Juntando tudo isso, receita e EBITDA subindo bem, mas do outro lado, despesa financeira e depreciação também subindo, a gente chega no lucro líquido regulatório de R$ 299,4 milhões no segundo trimestre. Um aumento bem modesto, né? Só 1,8% em relação ao ano passado. Exatamente. O resumo da ópera, olhando pelo regulatório, é esse aí. O desempenho operacional foi bom, mas foi bastante comido, digamos assim, pelo aumento da despesa financeira, que a gente detalhou, e também pelo aumento da depreciação e amortização, que subiu 17%. Esse aumento na depreciação é até esperado, tá? Reflete a entrada de novos ativos em operação. Conforme partes dos projetos ficam prontas, elas começam a ser depreciadas na contabilidade. É a tal da unitização de ativos. Falando em retorno para o acionista, a Taesa tem essa fama, né, de ser boa pagadora de dividendos JCP. O que foi anunciado agora, especificamente? Confirmando o que a gente falou lá no começo, o Conselho aprovou distribuir exatamente esses 299,4 milhões de reais, que foram o lucro líquido regulatório do segundo trimestre. Isso dá 0,87 por unit, que é o papel negociado na Bolsa, e representa sim, 100% do lucro regulatório do período. Desse valor, a maior parte, 220,1 milhões, vem como JCP e 79,3 milhões como dividendos mesmo intercalares. Já tem data para esse dinheiro cair na conta? Tem sim. O pagamento está marcado para 27 de novembro de 2025 e a data de corte para saber quem tem direito é 18 de agosto de 2025. Essa distribuição reforça a política da empresa. No ano passado, 2024, eles distribuíram mais de 90% do lucro. É um sinal claro de que eles querem continuar remunerando bem o acionista, mesmo com tanto investimento acontecendo. E como é que ficou a foto da dívida no final do trimestre? É um ponto de atenção, né? Considerando os juros e esse capex todo. Olha, a dívida líquida consolidada fechou junho de 2025 em 9,5 bilhões. Esse valor ficou praticamente estável em relação a março. A dívida bruta subiu um pouquinho para 10,4 bilhões, mas isso foi compensado porque o caixa da empresa aumentou quase 12%, chegou a 902 milhões. Esse dinheiro a mais no caixa veio principalmente de novas emissões de debêntures em duas subsidiárias, Aimorés e Paraguaçu, que captaram 700 milhões juntas, e também da geração de caixa da operação e dividendos que receberam das empresas investidas. Claro, saiu o dinheiro para pagar juros, o CAPEX e os proventos que já estavam anunciados. E a alavancagem? Como está a relação dívida líquida sobre EBITDA? Usando a métrica que o mercado costuma olhar para o setor, que inclui a dívida proporcional das empresas investidas, TBE, AITAL, ETAL, a relação dívida líquida sobre EBITDA pro forma ficou em 4,1 vezes. Esse número ficou estável em relação ao trimestre anterior. É um nível de alavancagem que, sim, precisa ser acompanhado de perto, com certeza. Mas não é fora do comum para empresas de infraestrutura que estão nesse ciclo forte de investimentos, como a Taesa. O importante é notar que a maior parte da dívida está indexada ou ao CDI ou IPCA.
E aquela pequena parte que era em dólar está protegida por swap, que troca o risco do dólar pelo risco do CDI. Isso ajuda a controlar o risco cambial direto. Mudando um pouco o foco agora, vamos olhar para esses investimentos, para os projetos que estão em construção. O relatório fala de 4 grandes projetos Greenfield, né, do zero, e mais 7 reforços importantes em coisas que já existem. Correto. Os 4 GANs Greenfield são Ananã, Tangará, Saíra, que na verdade é mais uma revitalização grande, e o mais novo, que é Juruá, aquele que eles ganharam no leilão do ano passado. Juntos, eles representam um investimento total que a ANEEL estima em 4,3 bilhões de reais e vão adicionar quase 491 milhões de reais por ano na RAP da Taesa quando estiverem prontos e operando, isso considerando o ciclo 25-26. E os reforços, que são ampliações ou melhorias, somam mais uns 465 milhões de CAPEX ANEEL e uns 83 milhões de RAP adicional. Ou seja, um pacote de crescimento bem robusto, né? E a gente viu que o investimento no primeiro semestre foi pesado, 747,7 milhões. O que significa esse ritmo acelerado de gastar dinheiro nos projetos. Significa que a empresa está, de fato, botando o plano de crescimento para andar. Esse dinheiro foi principalmente para as obras de Tangará e da segunda fase de Saíra avançarem e também para os reforços em outras 3 concessões. São Paulo, ATE e ATE 3. O investimento em Ananaí foi um pouco menor que o esperado, por causa de atrasos no licenciamento ambiental. Isso é um risco que sempre existe nesse tipo de projeto, né? E em Pitiguari e Nova Trans, o investimento já está caindo porque eles estão acabando ou já acabaram. Interessante que o relatório traz umas projeções bem otimistas para alguns desses projetos, né? Falam em antecipar a entrega de Tangará e Saíra em 24 meses. E ter uma eficiência de CAPEX, quer dizer, gastar menos do que a ANEEL previu. Algo como 15% de economia em média nesses e em Ananaí e mais de 25% de economia em Juruá. Isso é realista, não cria uma pressão enorme. São metas bem ambiciosas, não tem dúvida. São baseadas nas contas e no planejamento interno deles. Agora, a antecipação real de Pitiguari em 24 meses dá uma certa credibilidade, né? Mostra que eles têm capacidade de entregar antes. Se essas novas antecipações e economias realmente acontecerem, o impacto é muito bom. A receita entra mais cedo ou o projeto fica mais rentável. Para Juruá, por exemplo, eles até destacam que 80% do custo é equipamento, e o desembolso maior fica para o final. Eles miram uma margem EBITDA acima de 90% e ainda querem otimizar imposto. Claro que cria pressão, e o risco de não dar certo sempre existe, como a gente viu no licenciamento de Ananá, mas o histórico recente deles ajuda a acreditar que é possível. E como está a foto atual do avanço físico das obras? Bom, Pitiguari está 100%. Concluído. Tangará já passou de 70% de avanço físico. Saíra, a fase 2 está com 80%. Ananaí, mesmo com aquele atraso no licenciamento, está com 50%. E Juruá, que é o mais novo, está bem no comecinho, com 7%. Aí, os reforços da Nova Trans também já foram concluídos. No geral, parece que o progresso está bom, a execução está andando na maioria das frentes. Um ponto que sempre gera um pouco de confusão é a diferença entre o resultado regulatório, que a gente usou mais até agora, e o resultado societário, pelo IFRS, que eles também divulgam. Por que o lucro líquido IFRS no trimestre foi tão maior, 510 milhões, comparado com os 299,4 milhões do regulatório? A diferença principal, tá em como a contabilidade trata os projetos que ainda estão em construção. Pelas regras internacionais, o IFRS, a empresa já vai reconhecendo a receita e os custos da construção enquanto a obra acontece. Tem uma linha específica para isso, implementação de infraestrutura. E, além disso, eles corrigem monetariamente o chamado ativo contratual, que é o direito de receber a RAP lá no futuro. Já no padrão regulatório da ANEEL, o foco é na operação.
O dinheiro gasto na obra vira ativo imobilizado e a receita, a RAP, só começa a ser reconhecida quando o projeto entra em operação. Ah, então o IFRS meio que antecipa o reconhecimento dessa atividade de construção no resultado do trimestre? Exatamente isso. Por isso, a receita líquida IFRS no trimestre foi bem maior, 1,26 bilhão, com aumento de 38,5%, foi puxada por 333 milhões dessa receita de construção, refletindo os investimentos altos em Tangará, Saíra e nos reforços. E os custos IFRS sobem junto, claro. Entender essa diferença é fundamental, porque, embora o regulatório mostre melhor o fluxo de caixa da operação via RAP, é o IFRS que gera o lucro societário auditado. E é esse lucro que geralmente guia a política de dividendos anual da empresa. Pagamentos no meio do caminho, como esse JCP agora, podem usar o regulatório como referência, como foi o caso. Para a gente fechar nossa análise, vamos olhar uma questão mais de longo prazo. O tal do valor residual. O que é isso exatamente? E por que é importante? O valor residual é, na teoria, o valor contábil dos ativos, as linhas, as subestações que ainda não foram totalmente depreciados quando o prazo original da concessão acaba. A ideia é que, como aquele ativo ainda tem valor, a empresa deveria ser indenizada por ele, pelo governo, pela ANEEL, na hora de devolver a concessão. A Taesa calcula esse valor, na parte que cabe a ela, em uns 3 bilhões de reais, considerando as concessões mais antigas dela. Seriam 2 bilhões no consolidado e 1 bilhão nas empresas que ela tem participação, TBE e AIE. Mas esse recebimento é certo? 3 bilhões de reais é muito dinheiro. Aí que tá o ponto-chave. Não é nada certo e tem muita incerteza em cima disso. Esse valor é calculado com base nas regras atuais de depreciação, mas é um valor de custo histórico sem correção pela inflação de décadas e o mais importante, a ANEEL ainda não definiu as regras finais sobre como e principalmente se essas indenizações vão ser pagas. Tem uma consulta pública rolando sobre isso agora, a tomada de subsídio 008 de 2024, e a expectativa é ter uma definição no segundo semestre de 2025. É crucial entender também que as concessões mais novas, aquelas licitadas depois de 2019, já têm regras diferentes, que prevêem que o investimento seja totalmente amortizado dentro do prazo. Então, nelas não tem essa questão do valor residual. Mas para essas concessões antigas da Taesa e de outras empresas do setor também, é um tema de impacto gigantesco para o valor de longo prazo, mas que hoje está num limbo regulatório. Excelente ponto. Então, fazendo aquele resumo rápido. Taesa mostrou um segundo trimestre de 2025 com desempenho operacional forte no regulatório, né? Receita e EBITDA subindo, ajudados por projetos novos como Pitiguari, entregue bem antes, reajustes da RAP e um controle de custos que pareceu razoável. O lucro líquido regulatório, no entanto, cresceu bem pouquinho. Foi pressionado por despesa financeira maior e pela depreciação subindo. Os investimentos, o CAPEX, continuam a todo vapor. Os projetos estão avançando com metas otimistas de prazo e de custo. E a remuneração para acionistas segue firme, distribuindo 100% do lucro regulatório do TRI. E a gente entendeu bem a diferença-chave entre o resultado regulatório, que foca na operação e na RAP, e o IFRS, que já inclui a construção. E, claro, essa grande interrogação sobre o futuro do valor residual. Exato. E como uma reflexão final, né, o quadro que fica é de uma empresa que está no meio de um ciclo de crescimento forte, com muito investimento. O grande desafio para a Taesa agora vai ser equilibrar, 3 pratos girando ao mesmo tempo. Primeiro, continuar sendo eficiente na execução desses vários projetos, entregar no prazo sem estourar o orçamento. A boa gestão da parcela variável até sugere que eles conseguem fazer isso bem. Segundo, gerenciar com cuidado a dívida e o custo dela, principalmente com o cenário macro, ainda exigindo atenção. E terceiro, conseguir fazer tudo isso sem ter que cortar a política de pagar bons proventos, que é algo que o mercado já espera dela.
E, como um fator externo, mas super importante, a definição que a ANEEL vai dar sobre o valor residual das concessões antigas. Isso vai ser fundamental monitorar, porque pode mexer bastante com a percepção de valor da empresa lá na frente. Uma ótima provocação para quem acompanha a Taesa, sem dúvida. Bom, com isso a gente encerra essa nossa análise dos resultados da empresa. Obrigado pela companhia.